Que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Bom, meus queridos, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui neste lugar. É a primeira vez que eu participo de um congresso do OCI e para mim é uma alegria, um privilégio, especialmente porque tenho também um ministério de apoio à igreja, que Deus tem me dado a graça de vê-lo expandir-se, mesmo com alguns momentos de bastante receios, mas pela graça do Senhor o ministério tem avançado. É um ministério um pouco diferente da maioria de vocês, um ministério de pregações que não envolve muitas pessoas e tantos recursos, mas Deus tem me dado o privilégio, de alguma forma, de poder servir essa igreja através de um ministério que eu amo, que é o ministério da pregação. E para mim é uma alegria estar aqui nesse púlpito, dividindo a mensagem do Senhor com você, onde a mim coube a missão de tratar sobre o tema servindo no tempo do fim. O assunto, o título que dei a esta mensagem é Chamas de Fogo. Eu peço perdão a você se em algum momento eu tossir. Eu acabo de sair há uns 10, 15 dias, na verdade, 15, 20 dias, pegamos, minha esposa e eu, Covid-19, e essa tosse remanescente chata está difícil de me deixar. Então, por isso eu ainda estou tossindo um pouquinho, a minha voz ainda está um pouco rouca. Eu cheguei na quinta-feira de viagem de Manaus, onde estive fazendo uma programação na Igreja Central todos os dias. Não dormi na última noite, praticamente não dormi, saí de lá de madrugada. Hoje pela manhã tive compromisso na minha igreja e agora estou aqui, então venho de uma semana aí bastante intensa, mas o Senhor tem dado graça e nos tem dado a alegria de ver a obra crescer e é isto que importa. Bom, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você para fazermos a leitura introdutória. Feche os seus olhos e falemos com o Senhor. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por este lugar, obrigado por este trabalho tão favorável e especial, considerando que vivemos em um tempo difícil e turbulento na história da Tua igreja aqui na terra. Não que em épocas passadas a igreja não enfrentasse dificuldades, mas hoje as dificuldades são diferentes, embora os propósitos sejam os mesmos. E nós sabemos que assim como Moisés, em um dado momento da batalha contra os amalequitas, precisou da ajuda, do apoio de Arão e de Ur, o Senhor nos convida também para neste momento da história, através dos ministérios, oferecermos à Tua igreja um serviço de apoio voluntário na pregação do Teu santo evangelho, preparando almas para o evento mais aguardado do universo, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor me convidou nesta noite para dividir esta mensagem e eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor me capacite, mas que acima disso, que o Senhor me esconda, que o Senhor me humilhe aqui neste lugar, para que eu diminua e que Jesus Cristo cresça, que Ele resplandeça através da pregação da Tua palavra e que ao sairmos daqui, saiamos convencidos de que abrimos a Tua palavra, de que ela foi exposta, ela foi pregada, que tivemos um encontro com Jesus e uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Esteja conosco e enche este lugar dos anjos mais poderosos dos céus. É a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra então a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, e nossa leitura será no versículo 7. Hebreus, capítulo 1, versículo 7 apenas. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada e na sequência na Nova Versão Transformadora, apenas para nós termos um vislumbre um pouquinho mais amplo da passagem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos
e a seus ministros labaredas de fogo. Na Nova Versão Transformadora, a respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como ventos e seus servos como chamas de fogo. A mensagem dessa noite está baseada na palavra que foi traduzida aí na passagem que nós acabamos de ler, como ministros ou servos, em uma segunda versão. Essa é uma palavra que tem origem no grego, o idioma que foi usado para escrever o Novo Testamento, onde a tradução vem da palavra liturgos ou liturgos, dependendo da transliteração. E qual era o contexto cultural da aplicação desta palavra? Na época do apóstolo Paulo, que é aquele que cremos ter escrito o livro de Hebreus, embora no meio teológico haja aí um conflito com respeito a isso. A verdade é que essa palavra ela é de um uso bastante raro, mesmo nos documentos encontrados do idioma grego naquela época, não é comum você encontrar textos com a palavra liturgos ou liturgos. Porém, um dos usos comuns ou culturais, melhor dizendo, daquela época do Império Romano, especificamente falando, era direcionada aos oficiais do império que recebiam ordens do imperador ou de algum inferior ao imperador, mas superior a estes oficiais, e eles recebiam estas ordens com o propósito de executá-las. Ou seja, recebiam os mandatos oficiais do rei, do imperador, e eles deveriam executar precisamente as ordens que recebiam. E cremos que foi possivelmente deste contexto que essa palavra foi escolhida pelo apóstolo Paulo e passou a ganhar contornos religiosos para a comunidade, a eclesia ou a igreja cristã daquela época, onde a ideia de Paulo era agora pegar o liturgos ou liturgos, o ministro do Senhor, aquele que para diante não do imperador romano, mas do soberano do universo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e recebe diretamente dele as ordens a fim de serem executadas para o progresso da sua obra no planeta Terra. A este a Bíblia chama de liturgos ou liturgos, ministro do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Bom, a verdade é que quando nós usamos a palavra ministro, muito especificamente na nossa geração, temos o costume de associá-la ao pastorado da igreja. E a verdade é que o pastor, ele é sim um ministro do Senhor. E o pastoreio ou pastorado é um dos ministérios que a Bíblia menciona que o Espírito Santo, através da disseminação dos dons na igreja, faria com que existissem na igreja do Senhor ao longo da história. Então, o pastorado não é o único ministério, e o pastor não é um único ministro. De acordo com a Bíblia, nós temos muitos ministros e muitos ministérios, de acordo com a dotação do dom do Espírito Santo de Deus. Tanto é, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 até o 20, você verá que Deus nos chamou a todos, nos confiou o que Ele chama de ministério da reconciliação. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, começando: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Porque o apóstolo Paulo está citando no começo aqui desse trecho, exatamente essa experiência, que nos remete à experiência do novo nascimento, à experiência do batismo. Eu pressuponho e imagino que todos, se não a maioria dos que estão aqui, já foram batizados. E todos aqueles que um dia foram batizados, sobre a sua cabeça, foram impostas as mãos da ordenação.
Você recebeu uma ordenação do pastor quando você foi batizado. E a ordenação que todo membro de igreja recebe no ato do batismo é a seguinte: ide por todo mundo e pregai o santo evangelho. De tal maneira que todo membro de igreja, que toda pessoa que congrega em uma igreja, acabaram de citar esse texto aqui, nasce no reino dos céus como um ministro, um missionário, e ele tem um ministério a ser desenvolvido. E a Bíblia vai dizer na sequência, versículo 18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério do quê? Da reconciliação. Então a Bíblia diz que no mínimo, todos os que estamos aqui nessa noite, neste congresso, a nós Deus confiou o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, e em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós somos embaixadores, e o embaixador, você sabe que tem a função de representar em um outro reino, em um outro território, em um outro espaço geográfico, o reino que o enviou. Nós não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, como diz o hino adventista do sétimo dia, no nosso inário, melhor dizendo, eu sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Embaixadores do nosso Deus. E a ideia aqui é dizer que nós somos ministros. Você sabe que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele foi enfático ao dizer que o plano de Deus para a igreja em todas as épocas é fazer de nós raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. De tal maneira que até um erro hoje nós usarmos a palavra sacerdote aplicada exclusivamente ao pastorado, porque todos somos sacerdotes de Deus, de acordo com a nova aliança, e este foi o plano do Senhor, inclusive, lá no princípio. Desde a igreja judaica, Deus só não fez das 12 tribos sacerdotes de Deus, porque eles rebelaram-se contra o Senhor na apostasia do bezerro de ouro. E a única tribo que permaneceu fiel, qual foi? Você lembra? Os levitas. E a eles Deus separou para o ministério sacerdotal. Mas não era plano dele. De tal forma que na nova aliança, os protestantes, durante a Idade Média, vão romper com o papado medieval, exaltando esta que foi a coluna central da pregação protestante durante este período, que é a doutrina conhecida como o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, nós somos ministros do Senhor. Deus nos chamou desde o ato da conversão para desempenhar um ministério. E se ainda resta alguma dúvida, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele diz: Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Bom, então o texto reforça a ideia que vimos até aqui. Voltando para o contexto de Hebreus, a passagem que lemos ao princípio do tema, o texto, se você lembrar, está dizendo que Deus faz a seus ministros o quê? Você lembra? Não lembra? Chamas ou labaredas de fogo. Então o Senhor afirma naquela passagem que os seus ministros, todos aqueles que têm um ministério a ser desempenhado, Deus os faz labaredas de fogo. E labaredas de fogo, porque a ideia é dizer que todo aquele que para diante do Senhor, a fim de receber os seus mandados, as suas orientações, as suas ordens, de descobrir a sua vontade, este indivíduo, esta mulher, este ministro de Deus, ele resplandece. Ele é incandescente, ele fulgura,
ele irradia uma luz poderosa através da sua vida, de tal maneira que nós podemos afirmar aqui, categoricamente, que Deus, pelo poder do Espírito Santo, faz a todos os seus ministros, liturgos fiéis, chamas de fogo nesta geração. Bom, o texto, é verdade, eu preciso ser honesto com você, ele começa falando diretamente do ministério dos anjos. Se você notar a passagem de Hebreus capítulo 1, versículo 7, ela está falando sobre os anjos. E os anjos, eles são aqueles que representam os ministros do Senhor nesta geração. Não por acaso, as mensagens que Deus confiou à igreja no tempo do fim, elas são retratadas, representadas como anjos que voam pelo meio do céu. E na Bíblia, os anjos, eles são identificados com o fogo. Você vai lembrar, por exemplo, que quando o anjo do Senhor visitou a Manoá, o pai de Sansão, juntamente com a sua esposa, anunciando o nascimento deste bebê, em meio a uma época de apostasia, de dificuldades e de idolatria terrível, diz a Bíblia que Manoá e a sua esposa ficaram tão agradecidos pelo privilégio que receberam, que ofereceram um cabrito e uma oferta de cereais ao Senhor, de gratidão a Deus. E no momento em que eles ofertam isto ao Senhor, diz a palavra de Deus que o anjo fez maravilhas na presença de Manoá e da sua esposa. E Manoá e a esposa ficaram tão impressionados com aquilo, que eles pararam diante do anjo para olhar o que aconteceria. E a Bíblia relata em Juízes, capítulo 13, versículo 20, dizendo: aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Olha que coisa! O anjo do Senhor, executando a ordem que Deus deu, ele se confundiu com a chama de fogo que se manifestou para consumir o sacrifício naquele momento. Quando a chama subia, o anjo se mistura, se mescla com ela e sobe até o santuário celestial, o reino de Deus, para oferecer aquele culto daquela família aqui na terra, porque Deus faz aos seus ministros chamas de fogo. Essa experiência dos anjos, ela também aconteceu em muitas outras histórias da Bíblia, por exemplo, no Éden. Você vai lembrar daqueles dois anjos que com espadas flamejantes velavam, guardavam a entrada do jardim do Senhor depois do pecado? Você vai lembrar que também os dois anjos que desceram até a tumba do Senhor Jesus e o anjo Gabriel, ao dizer: filho, o teu pai te chama, diz Ellen White no Desejado, que a glória desses anjos era algo tão fulgurante, tão reluzente, que a guarda romana que estava ali zelando, velando pela tumba, caiu imediatamente desfalecido no chão. Também os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Você lembra que Ellen White diz que aquela estrela que apareceu e que guiou os reis até a presença de Jesus Cristo, que era um grupo de anjos que apareceu na região da Galileia, também fulgurantes, reluzentes, brilhantes, incandescentes, e quer mais? Apocalipse capítulo 18 diz que nos últimos dias, quando a última mensagem de advertência ao mundo for proclamada nesta geração, diz a Bíblia que toda a terra será iluminada com a glória de Deus, porque, volto a repetir, Deus faz aos seus ministros chamas de fogo. É isso que diz a palavra do Senhor. Você vai lembrar de Isaías, quando Isaías teve o privilégio de contemplar a presença de Deus entronizada em meio à adoração dos anjos lá no céu. Diz a Bíblia que os anjos olhavam para o Altíssimo, e este é um único atributo na Bíblia que é elevado até a terceira potência. Nós vivemos em uma geração que gosta muito de falar do amor de Deus, e o amor de Deus é uma realidade, é sim um dos atributos mais importantes do Senhor, mas ele não é o único, ele não é o exclusivo, e de acordo com alguns teólogos, nem é o mais destacado. Inclusive tem um pastor da nossa igreja, que é o pastor Emilson Reis, aposentado recentemente, professor do curso de teologia, autor de um livro que eu recomendo a todos, que é A Ira de Deus no Mundo dos Homens. E ele diz claramente que a santidade é o atributo mais importante do caráter de Deus.
E então Isaías vê estes anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra será cheia da sua glória. E Isaías ficou tão encantado com a cena, ao ver aqueles anjos que ele descreve com 6 asas, 2 abertas, 2 tapando o rosto, 2 tapando os pés, e ele chama esses anjos de uma palavra que foi praticamente inventada por Isaías, lá no idioma dele. Essa palavra não existia. A palavra é serafins. Você sabe o que significa literalmente serafins? Os ardentes, os que ardem na presença de Deus, os que queimam, os que se inflamam na presença do Senhor dos exércitos. Meus queridos, essa experiência, ela não é exclusiva dos anjos. Ela também se aplica aos homens, aos seres humanos, a homens e mulheres como eu e como você que estamos aqui nessa noite. Não apenas aos anjos. E é por isso que a palavra ministros, que nós estamos analisando aqui, ou que Deus faz aos seus ministros chamas de fogo, nós não devemos olhar apenas para o ministério dos anjos. Nós vamos analisar um pouco como este termo e essa experiência se aplica ao ministério de homens e mulheres, aqui no planeta Terra, e obviamente no tempo do fim. Por exemplo, você lembra da história de Moisés? Quando Moisés desceu do Monte Horebe, depois de passar um tempo na presença de Deus, 40 dias sem comer e sem beber, o que me permite concluir que foi uma experiência sobre-humana, sobrenatural, de comunhão profunda com Deus naquele monte. Enquanto o povo do Senhor se rebelou e transgrediu a lei de Deus e adorou o bezerro de ouro, e Moisés quebra as tábuas da aliança, ele sobe novamente ao monte, ele gasta tempo na presença de Deus, e quando ele desce do monte Horebe, depois de comungar com o Senhor, depois de receber da glória do Senhor, diz a Bíblia que o povo ficou espantado quando olhou para Moisés. Porque, meus amigos, eles pediram inclusive para Moisés colocar um véu sobre a sua face. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não era o rosto de Moisés, era a pele do seu rosto, estava resplandecendo com a glória do Senhor dos exércitos. Porque Deus faz aos seus ministros, chama de quê? De fogo. É isso que diz a palavra do Senhor? Você lembra daqueles 2 discípulos que iam caminhando até Emaús? Lembra da história, né? Eles estavam decepcionados. Eles estavam tristes porque haviam viajado de Emaús até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E as expectativas deles eram as melhores possíveis. Eles esperavam que Jesus fosse o Messias, mas aquele Messias político que o judeu acreditava ser, que marchasse à frente de exércitos e etc. E quando chegaram lá, as suas expectativas foram frustradas. E eles voltavam caminhando para Emaús, entristecidos, dialogando entre si, quando de repente aparece um homem a princípio desconhecido para eles, e eles inclusive chegam a zombar nas entrelinhas deste homem, perguntando a ele: mas como assim? Você mora aqui na região e não sabe dos últimos acontecimentos de Jerusalém? E eles relatam a experiência para esse homem. Já a viagem era longa, a noite estava já despontando, quando então eles chegam em casa, e olha só como uma escolha na vida pode mudar todo o curso da sua história. Se eles não tivessem convidado Jesus para entrar no seu lar, a história seria diferente, mas eles convidaram. E quando esses 2 discípulos entraram, e Jesus vai abençoar o pão, e então eles veem as marcas, eles veem o gesto, e eles olham um para o outro e dizem: uau, é o mestre! E Jesus desaparece. E eles começam a dialogar entre si, dizendo: isso está, quem quiser anotar, Lucas 24, verso 32, acaso não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras, você percebeu aqui? O coração ardia, o coração era aquecido por uma chama que invadia a vida daqueles homens. E a chama foi tão poderosa que ela vai te descrevendo a cena. Diz que eles saíram correndo de volta para Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém correndo à noite, e era um percurso perigoso. Eles estavam cansados, fizeram uma viagem de Jerusalém até Emaús, mas meus amigos, eu falo tão alto que nem parecia que eu estava sem microfone, né? Vocês veem, é a chama de fogo. Bom,
Eles voltaram animados, motivados, empolgados, porque eles queriam comunicar a mensagem para aqueles discípulos que estavam lá decepcionados, desanimados, de que Jesus havia se mostrado para eles. Você vai lembrar da história de Lutero diante da dieta de Worms, lá na Alemanha. Lutero, um monge agostiniano, que agora decide romper com o papado medieval, uma mensagem dura, firme, direta para aquela época, quando então eles reúnem todos os prelados da Igreja Católica. Já estava tudo tramado, o povo temia que Lutero morresse, porque a história de John Hus ainda era muito recente. Sigismundo havia dado salvo-conduto para John Hus e voltou atrás, então o povo temia, dizendo: Lutero, não vá, Lutero, não vá, permaneça aqui. Mas sabe o que Lutero disse? Ele afirmou, isso está registrado no livro Grande Conflito: ainda que acendessem por todo o caminho de Worms a Wittenberg uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e lhe quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus, porque Deus faz aos seus ministros chamas de fogo. Amém? Um homem é tudo o que Deus precisa. Ele não precisa de uma multidão, ele não precisa de milhões ou milhares, Deus precisa de um homem ou uma mulher cheio do fogo do Espírito Santo para abalar uma nação, para abalar um continente ou inclusive para abalar o mundo inteiro. Lutero, alguns registram que naquela ocasião, quando ele foi comparecer diante da dieta, diz que enquanto ele defendia as Escrituras, e chegaram para ele dizendo: Lutero, esses livros são seus? Ele disse: sim, são meus. Você nega o conteúdo desses livros? Lutero disse: eu não posso. Porque não é lícito, não é correto a um homem violentar a sua própria consciência. Aqui eu estou, aqui eu permaneço, e que Deus tenha misericórdia de mim. Enquanto Lutero falava essas palavras, Ellen White registra no livro Desejado de Todas as Nações, que alguns que estavam presentes na época dizem que a luz do céu iluminava-lhe o semblante. Era o fogo do Espírito Santo. Esses homens, que nós muitas vezes olhamos e pensamos que eram pessoas especiais, eram pessoas diferenciadas, que Deus escolheu a dedo, de maneira arbitrária e predestinada. Não! Esses homens eram pastores de ovelha, eram camponeses, eram carpinteiros, pescadores, iletrados. Alguns, é verdade, eram mais eruditos, mas eram homens como qualquer um de vocês que estão aqui, como eu. Tinham fazendeiros, tinham granjeiros, tinham muitos fazendeiros, inclusive na época de Guilherme Miller. Mas foi Guilherme Miller que escolheu estudar a palavra do Senhor, e com a Bíblia na mão, e uma concordância bíblica na outra, e o fogo do Espírito Santo. Olha o que este homem conseguiu produzir nos Estados Unidos da América. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada, olha isso, a todos os postos missionários do mundo. Eu não sei se isso não te impressiona. Não tinha internet, não tinha carro, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Hoje é muito fácil, meu Insta, pela graça de Deus, está quase alcançando, agora, esses dias, a marca de 1 milhão de pessoas alcançadas nos últimos 30 dias. Mas esses homens não tinham tudo isso, e a Bíblia diz que a mensagem que eles pregavam foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação, desde a reforma do século XVI. Por quê? Deus faz aos seus ministros o quê? Chamas de fogo. Bom, nós vamos nesse momento, na segunda parte conclusiva do nosso sermão, citar 3 características que eu acredito que devem moldar o seu ministério, que devem moldar a sua vida como ministro de Deus. São 3 características, no meu ponto de vista. É possível que tenham outras, mas eu vou citar apenas 3 aqui. E a primeira delas é que o ministro de Deus, que exerce um ministério nesta geração, ele precisa ter uma convicção profunda da mensagem, de que a mensagem que ele carrega, ela vem do próprio Deus.
Essa é a primeira característica. Você precisa estar convencido de que você é um liturgos do Senhor, ou um liturgos. E você deve entender que a mensagem que você detém, ela foi enviada pelo próprio soberano do universo. A mensagem dos 3 anjos, e amanhã será o tema que eu vou compartilhar pela manhã aqui, a última verdade presente é o tema que vou compartilhar, ela não é fruto de causas sociais ou naturais, é o próprio Deus quem enviou. E de acordo com a Bíblia, eu devo pregar o evangelho eterno, eu devo pregar o evangelho do reino. Então a mensagem é de Deus e essa convicção precisa tomar conta da sua vida. No meu ponto de vista, uma das histórias mais interessantes que ilustram essa convicção pela mensagem do Senhor é a história de Amós. Não sei quantos lembram. Amós era um homem do campo, era um fazendeiro. Amós era um boiadeiro, um homem de origem humilde. Aqui no Brasil, nós falamos que era um homem do interior. É assim que a gente fala. Um homem que cheirava fumaça, cheirava esterco de vacas e de ovelhas. Este era Amós. E Deus, então, de acordo com a Bíblia, lhe envia uma mensagem dizendo para ele deixar a região de Tecoa, que ficava no sul da Judeia, e fosse pregar a palavra do Senhor lá no norte, em Betel. Você vai lembrar que o povo de Deus, na época da monarquia, depois da morte de Salomão, foi dividido em 2. Reino do sul e reino do norte. Então agora Deus ordena que Amós saia do sul e vá até o norte, dar uma mensagem para Jeroboão II, que era um rei idólatra, um rei apóstata, um rei que tinha erguido um bezerro de ouro para que o povo o adorasse. No entanto, havia um sacerdote, alguns pensam ser o sumo sacerdote de Betel naquela geração, chamado Amazias. E Amazias ouviu a mensagem de Amós e ele ficou incomodado. Ele vai até o rei Jeroboão II e diz: rei, cala esse homem, rei. A terra já não suporta mais ouvir as suas palavras. Ordena que Amós seja calado imediatamente. Era o sumo sacerdote, usando o poder civil para calar um servo de Deus. Será que isso te lembra alguma coisa? A religião, usando o poder do Estado para silenciar os servos de Deus. O rei chega para Amazias e diz: vai lá e cala você ele. E Amazias foi. E a gente sabe que essa história se repete. Quantos e quantos nessa geração, na época que vivemos, já estamos sofrendo um pouco, não ainda pelo decreto dominical, mas isso virá. O mundo está sendo preparado para este grande acontecimento, mas hoje nós já temos questões envolvendo a sexualidade que estão reprimindo o povo de Deus de defenderem o seu ponto de vista bíblico sobre o assunto. Muitos nos acusam de homofóbicos, o que é crime na realidade. E você saiba que quando é acusado por opinião religiosa de homofobia, você pode sim se defender perante a lei, porque isso é falsa imputação de crime. Mas estão tentando usar o Estado para silenciar a voz dos servos de Deus. Hoje, volto a repetir, por questões envolvendo a sexualidade, mas pouco a pouco elas envolverão outros assuntos que você sabe quais são. Ellen White diz, também no grande conflito, toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências, devem cumprir o seu dever e deixar os resultados com Deus. Amém? É claro que nós devemos ser sábios, devemos ser estratégicos, não devemos antecipar as fogueiras da perseguição, mas nunca negar a mensagem santa do Senhor. E aqui, quando Amazias tentou calar a voz de Amós, ele chega na frente de Amós e diz: vem aqui, ô pregador camponês, chega aqui. O que você está fazendo aqui em Betel? O teu lugar não é aqui. Volta lá para o sul, volta para a sua vida de boiadeiro, de fazendeiro,
É lá que você deve trabalhar e não aqui. É em Judá que você deve profetizar, porque aqui é o reino de Jeroboão. Aqui é a capital do reino de Jeroboão. Em outras palavras, quem manda aqui é o rei, não você. Volta para lá. Amós, ele chega então para Amazias e ele diz: eu não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: você tem razão. Eu sou um boiadeiro mesmo. Eu sou um fazendeiro. Cheiro de fumaça e de vacas, de esterco de vaca correm aqui pelo meu corpo e talvez dentro das minhas veias. Eu não sou profeta e nunca fui treinado para ser um. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos, mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá e profetize a meu povo de Israel. E se você nota lá em Amós capítulo 3, versículo 8, Amós vai dizer: se o leão ruge, quem o temerá? E se o Senhor Deus falou, quem não profetizará? Porque Deus faz a seus ministros chamas de fogo. Ele falou, ele deu a mensagem do Senhor. E nós, ministros de Deus, da última geração da história do planeta Terra, eu acredito nisso, meus irmãos. Eu decidi dedicar a minha vida a este ministério, justamente porque eu creio que Jesus Cristo está voltando muito em breve nas nuvens dos céus. É a nossa esperança, é o nosso desejo, e eu creio que provavelmente veremos isso se cumprir na nossa geração. E quanto a nós? Será que temos convicção da mensagem que Deus nos deu nessa época? Será que estamos seguros de que Deus deu a você a última mensagem de misericórdia ao mundo? O último convite divino? A última mensagem de advertência? Ou ainda, a última verdade presente? Será que estamos certos disso? Amanhã eu vou citar um texto para vocês, mas eu vou adiantar aqui, onde Ellen White diz que o mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. Você entende o que isso significa? Será que nós temos plena convicção e certeza para cumprirmos a missão do Senhor? E eu pergunto, quantos daqui deste congresso sairão como ministros de Deus que estão cheios de chama de fogo na sua vida? Bom, primeira característica é termos consciência, convicção de que o chamado vem de Deus, de que a mensagem vem de Deus. Segunda característica, o ministro do Senhor, ele precisa viver a palavra que prega. Vive o que ele prega. Como diz Agostinho de Hipona, pregue, se precisar, fale. É perfume de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Você vive o que você prega? Você vive o que você ensina? A Bíblia, ela compara a pessoa que vive o que prega com a casa edificada sobre a rocha. Esta é a diferença, inclusive, entre uma e outra. Jesus diz que aquele que edifica a casa sobre a areia é aquele que ouve, que escuta, que está na igreja, que participa de congressos e congressos, mas nunca muda a sua vida definitivamente. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o seu primeiro ministério aqui, como ministro do Senhor, qual é? Qual é? O seu lar. O seu lar. E se você não for um homem ou uma mulher que vive em piedade e santidade dentro da sua casa, você pode desenvolver o ministério mais bonito possível, mas você será reprovado na presença de Deus. Porque o ministério do lar é o mais importante de todos. O homem ou a mulher devem ser, dentro do lar, aquilo que são dentro da igreja, autênticos, verdadeiros, honestos. Hoje é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: olha, olhe para Jesus, não olhe para mim. Você não deve olhar para o irmão X, Y ou Z. É muito comum ouvirmos isso hoje. E eu digo que tem a sua razão, mas a verdade é que muitos, quando usam essa expressão, o que querem dizer é o seguinte: me deixe pecar em paz. Deixe eu pecar tranquilo. Olhe para Jesus, não olhe para mim. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, como grande exemplo de ministro do Senhor, ele chegou ao ponto de dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não estava aqui puxando, digamos, a idolatria para si. Além disso, ele chega a dizer para Timóteo: siga o meu ensino, Timóteo. Siga a minha conduta, Timóteo. Depois de denunciar um grupo de pessoas na igreja
que ele diz, fuja deles, que é aquele povo que tem aparência de piedade, mas logo na sequência do texto ele vai dizer, siga o meu exemplo, a minha conduta, o meu ensino. Sabe o que é isso? É o que a gente chama hoje de discipulado. E nós carecemos disso hoje dentro da igreja. Nós precisamos de anciãos que sejam discipuladores. Nós precisamos de diáconos que sejam discipuladores. Eu venho lá de Manaus, como disse para vocês, e eu me surpreendi com um jovem que chegou para mim e me fez um pedido inusitado. Nunca tinha acontecido isso comigo. Ele ficou dando volta. O pastor da igreja foi tão bondoso que a conversa se prolongou. Ele ofereceu a sala pastoral para eu entrar lá com ele, conversar com esse jovem, até que ele foi direto ao ponto, dizendo, irmão, já enrolei demais. A questão é a seguinte, eu quero ser teu discípulo. Eu quero que você me discipule. E eu quase dei um pulo da cadeira, porque eu não sabia nem como fazer isso. Não sabia nem como lidar com isso exatamente. E me veio algumas ideias em mente que eu não vou comentar aqui, porque o tempo não nos daria. Mas estou pensando em executar essa ideia com ele. Paulo chega a dizer também que ele levava sobre o seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você entende o que é isso? Paulo não precisava de absolutamente nada mais para provar e evidenciar que as chamas do Altíssimo inflamavam o seu santo ministério. Porque ele disse, eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas do apostolado, do discipulado. Ai do ministro que tem uma vida hipócrita. Ai daquele que desempenha um ministério que não é autêntico, não é verdadeiro diante do Senhor. Ai do ministro que não vive a mensagem de Deus. Eu gosto muito dessa citação aqui, do livro Parábolas de Jesus, ela é fenomenal. Olha só que grande desafio para os nossos ministérios. Ela diz assim, se comermos a carne de Cristo e bebermos o seu sangue, ou seja, se encarnarmos a vida de Jesus em nós, o elemento da vida eterna será encontrado no ministério. Não haverá um fundo de ideias arcaicas e repisadas. Cessará o sermão monótono e cansativo. As velhas verdades serão apresentadas, mas serão vistas sob um novo prisma, diz ela. Os que têm o privilégio de estar sobre um ministério tal, se sensíveis à influência do Espírito Santo, sentirão o poder tonificante de uma vida nova, e ela conclui, o fogo do amor de Deus será aceso neles, suas faculdades perceptivas serão avivadas para que entendam a beleza da majestade da verdade, porque Deus faz a seus ministros chamas de fogo. Nós não precisamos fazer como muitos aí na nossa geração, que querem ter ministérios autênticos e entram para uma linha fanática, radical, especulativa ou então liberal. Mensagens marcando data para a vinda do Senhor Jesus, ou reinterpretando as profecias e dando uma nova visão e não seguindo o método historicista, de acordo com aquilo que temos estudado até aqui. Outros ainda vão por um caminho de tentativa de adaptar as verdades bíblicas à cultura contemporânea. Nós não precisamos disso. Podemos pegar verdades antigas e aplicá-las para o contexto contemporâneo, e isso atrairá pessoas, isso inundará as nossas igrejas, isso fará com que as igrejas cresçam e avancem cada vez mais, porque elas atuarão com a chama do poder do Espírito nas suas vidas. Vamos à terceira característica. Primeira, a profunda convicção de que a mensagem vem de Deus. Segunda, o ministro ou ministério precisa viver o que prega. Terceira, olha que interessante, o ministro precisa estar disposto a aceitar as suas limitações e incapacidade. E isso é importante demais. Ai daquele ministro que se crê capaz para fazer todas as coisas. Ai daquele que é capaz de se olhar no espelho e cantar o hino Quão Grande És Tu. Ai daquele ministro que se crê extremamente habilidoso. Não, deixa comigo que eu sou bom, eu resolvo, como a gente diz aqui no Paraná, não sei se aqui em Santa Catarina vocês usam essa expressão, eu manjo, eu domino do assunto e da área. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor, você lembra que ele parou diante de Deus
E ele foi verdadeiro e honesto com o Senhor, dizendo: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, sou pesado de boca e de língua. Alguns acreditam que Moisés era meio gago até. Outros pensam que pelo tempo, 40 anos que ele passou no deserto, ele acabou se esquecendo, perdendo a habilidade com o idioma egípcio. E aí o Senhor olha para Moisés e ele dá essa mensagem, onde ele diz: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, Moisés, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar, porque Deus faz aos seus ministros chamas de fogo. Você lembra da história do profeta Jeremias? Quando ele foi chamado por Deus, uma criança, meus irmãos. Nós temos crianças aqui. Jeremias era uma criança, e quando Deus o chama ao ministério, ele diz: Senhor, eu sou tímido, Senhor, eu não sei falar, ó Deus. E além disso, eu vivo no meio de uma gente que é cruel, que é ardilosa, é inescrupulosa, eles vão me matar, eu tenho medo. E Deus então olha para Jeremias e diz assim: não digas, eu sou um menino, ou eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. E Jeremias então agora começa a desempenhar o ministério. Mas este homem passou por dificuldades tremendas, meus irmãos, por privações que talvez nenhum de nós aqui tenhamos experimentado ainda. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, zombado, escarnecido, lançado. Quantos de vocês já foram lançados dentro de um poço e deixado ali? A mensagem que ele enviou bondosamente ao rei, o rei pegou, leu a mensagem, rasgou e colocou para queimar. Essa foi a realidade de Jeremias, e Jeremias lamentava, tanto é que ele tem um livro na Bíblia chamado Lamentações, um homem que sofreu muito e profundamente pela rebeldia do seu povo. Tanto é que ele é conhecido como, você lembra? Profeta chorão. Chorou muito, lamentou muito, tanto que em um trecho do seu livro, ele chega a dizer: quem dera minha cabeça se tornasse como água, ou então os meus olhos em fontes de lágrimas, para que eu pudesse chorar a morte da filha do meu povo. Chegou um momento que Jeremias pensou em desistir. Talvez esteja falando para pessoas aqui que estão pensando em desistir do ministério, pelas dificuldades, pelas aflições, pelas angústias, pelos dilemas, sejam familiares, financeiros, profissionais e etc., ou até mesmo de habilidade, quando então, olha só o que diz Jeremias: mas se eu digo que nunca mais, eu estou usando aqui a versão, nova versão transformadora, mas se eu digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei no seu nome, em outras palavras, eu não quero mais pregar, eu não quero mais exercer esse ministério, eu estou cansado, eu já não aguento mais. Mas ele disse assim: a sua palavra arde como um fogo em meu coração, é como um fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Você vê o que a palavra do Senhor, o que o chamado do Senhor é capaz de fazer com a sua vida, mesmo quando você tenta retroceder, desanimar, desistir. O chamado é tão forte e intenso no seu interior, que Deus faz aos seus ministros chamas de fogo. Inclusive o sofrimento e a dificuldade é consumido pela chama do Espírito Santo na vida de um servo de Deus. Bom, você conhece a história de Pedro? Quando Pedro viu o Senhor Jesus Cristo operando aquele milagre de acalmar a tempestade, e ele olha para Jesus e diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu as suas debilidades. Diante da santidade de Deus, ele viu que ele não tinha capacidade de desenvolver aquele ministério. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando Paulo, também passando por uma luta tremenda, ele diz: Senhor, Senhor, esse aguilhão, Senhor, eu já não aguento mais esse aguilhão,
fustigando, incomodando a minha vida, Senhor. Tira esse aguilhão de mim, afasta esse espinho da minha carne, Senhor, imediatamente, por amor do teu nome. O que Deus responde para ele, você lembra? A minha graça te basta, porque o meu poder será demonstrado através da sua fraqueza, porque Deus faz a seus ministros chamas de fogo. Uma das histórias dos reformadores que mais me encantam, e aqui nos aproximamos já da conclusão, é a história de George Whitefield. Não sei quantos já ouviram falar da história desse homem. Ellen White chega a citá-lo no livro O Grande Conflito, como um grande avivalista do século XVIII. Ele foi parceiro, inclusive, de John Wesley. E influenciou John Wesley na sua forma de pregar, porque George Whitefield era muito intenso. Os seus biógrafos chegam a dizer que ele foi chamado, conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Diz os historiadores que Whitefield pregava em média 10 sermões por semana. E ele pregou isso ao longo de 34 anos de maneira ininterrupta. Multidões eram reunidas para ouvir as palavras desse homem. Eu acho um exagero. Alguns chegam a dizer que ele reunia cerca de 50, 60 mil pessoas em um lugar. Por isso que ele era o príncipe dos pregadores ao ar livre, porque não havia auditórios, não havia estádios capazes de suportar ou de comportar uma quantidade tão grande de pessoas naquela época. Dizem ainda que a sua voz era tão potente, tão poderosa, que era capaz de ser ouvida a 1 quilômetro de distância. Porém, não tinha microfone. Ele era um homem de físico bastante fraco. E, além disso, ele tinha problemas de pulmão. Eu li certa vez, alguém comentando sobre o Whitefield, que a maneira dele pregar era tão eloquente, tão tocante, que ele era capaz de falar a palavra Mesopotâmia, ou Nabucodonosor, e levar as pessoas aos prantos. Teve um palestrante que disse que se ele fosse capaz de dizer, como o George Whitefield dizia, para ele já estaria satisfeito. David Hume, que era um filósofo lá daquela época, um filósofo ateu, certa vez alguém o viu correndo pelas ruas de Londres, um amigo dele, e chegaram para ele e disseram assim, Hume, por que você está correndo dessa maneira? Aí ele gritou lá do outro lado, eu estou indo ver George Whitefield pregar. Sabe o que o amigo dele disse? Bom, mas você não acredita no que ele prega. Sabe o que David Hume respondeu? É verdade, eu não acredito no que ele prega, mas ele acredita no que prega. E eu quero vê-lo pregar. Ele mexia com as pessoas, a intensidade. E um dia antes da sua morte, ele precisou se esforçar tremendamente para ficar de pé. Ele parou diante de uma multidão de pessoas. E esse homem pregou por cerca de 2 horas lá em Exeter, nos Estados Unidos da América. Era um auditório grande. Dizem que enquanto ele pregava, o seu rosto brilhava como o sol. Ele fechou a Bíblia. Ele foi para uma outra cidade dormir na casa de um pastor. E então, no meio da noite, antes de dormir, na verdade, um grupo menor de pessoas pediu para ele pregar. Nós queremos te ouvir, gostaríamos de ouvir. Ele acendeu uma vela e ele pregou para eles até que a vela se apagasse. Quando então ele subiu para o quarto, e cerca das 2:30 da manhã, ele teve um ataque de asma e ele morreu. Como assim? George Whitefield sofria de asma e pregava 10 vezes por semana durante 34 anos, e a sua voz era capaz de ser ouvida a 1 quilômetro de distância. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque Deus faz a seus ministros chamas de fogo. Chamas de fogo. Eu cortei um trecho de um texto que eu li propositalmente. É essa citação, onde Ellen White, eu vou ler o texto inteiro e a conclusão que eu cortei, que está destacada ali na citação. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo.
Em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI, e aí está o trecho que eu havia suprimido. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que nessa geração, nessa época que você está vivendo, através dos seus ministérios humildes, humanamente falando, fraquinhos, Deus está dizendo aqui que a terra será iluminada com a glória de Deus, porque Deus faz aos seus ministros chamas de fogo. Será superado. Um dos textos que mais me encanta de Ellen White, eu peço ao Senhor, eu oro ao Senhor, inclusive dizendo: Senhor, se eu morrer antes de Jesus voltar, deixa-me viver ao menos para experimentar e ver essa profecia se cumprir. É quando Ellen White diz que servos de Deus, com semblantes iluminados e resplandecendo de santa consagração, irão de um lugar até o outro operando curas, sinais e maravilhas. E ela conclui: milhares de pessoas se converterão em um único dia. Meus amigos, eu sei que nós temos impedimentos, eu sei que nós temos dificuldades, eu sei que nós temos aflições, por vezes familiares. É um esposo que não acompanha, é uma esposa que não acompanha, ou os pais, as mães que não apoiam. É possível que enfermidades venham, e alguém que está dizendo isso para vocês aqui pode dizer com uma certa autoridade, porque o meu ministério foi atacado pelo Senhor no início da pandemia em 2020, quando minha esposa e eu planejávamos, e a maioria de vocês devem saber, ter o nosso primeiro bebê, e Deus enviou um câncer para dentro do meu lar. Foi difícil. Eu questionei muito ao Senhor, porque a gente faz reforma de saúde, a gente cuida há muitos anos já, inclusive, e os questionamentos vêm, e os dilemas vêm, e eu precisei experimentar o meu segundo deserto, porque o primeiro foi literal, quando a minha esposa e eu fomos morar no México, lá no ano de 2013, 2014, e Deus mudou a nossa vida vivendo lá no deserto, divisa do México com os Estados Unidos, mas o segundo foi mais difícil. E então Deus permite que dificuldades venham, Deus permite que aflições venham, Deus permite que até mesmo desapontamentos aconteçam, mas o ministro de Deus, o ministério que tem a convicção de que ele está carregando a mensagem do Deus Todo-Poderoso, nem a enfermidade, nem a angústia, nem as aflições, nem a falta de dinheiro, nem a abundância de tribulações e dificuldades, nem toda a potestade do mal, nem que o inferno inteiro caia sobre a sua cabeça, nada, absolutamente nada, será capaz de desviar você do propósito do Senhor para a sua vida e o seu ministério, porque Deus faz a seus ministros chamas de fogo. Bom, eu não sei você, mas ao estudar essa mensagem, eu clamava intensamente dentro da minha vida, dizendo: Senhor, eu quero me consumir no teu serviço. Senhor, eu quero dedicar toda a minha vida até que a vela se apague e derrame a última gota de cera. Senhor, eu quero me queimar por ti, Senhor, ajuda-me, Senhor, para que eu possa ser melhor, fazer o meu melhor, nas condições que eu tenho hoje, enquanto eu não tenho ainda condições de fazer melhor ainda. Ajuda-me, ó Deus, a queimar a minha vida com intensidade, para a honra e glória do teu nome, para abençoar a sua igreja, para o progresso do teu evangelho. E Deus, meus irmãos, Deus, Ele é Deus, o mesmo que faz os seus ministros chamas de fogo, e que Ele faça, eu e você, que Ele faça de ti, nesta noite, e nesse congresso, uma labareda, uma chama de fogo nessa geração. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos ter uma mensagem musical agora. E se você está disposto ou disposta diante do Senhor nessa noite, a aceitar todas essas características de um ministério, de um ministro de Deus, se você quer dizer: Senhor, eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho convicção da tua mensagem, eu tenho convicção do que é ser um adventista do sétimo dia, se você quer dizer: Senhor, eu tenho convicção da necessidade de que eu devo viver o que eu conheço, eu não quero ser um ministro ou ter um ministério hipócrita. E por fim, se você quer dizer: Senhor, eu estou disposto a aceitar tudo. Você entende o que significa isso? Tudo. Absolutamente tudo. Não é fácil. A última oração que eu consegui fazer, quando a minha esposa descobriu que ela estava enferma,
foi: seja feita a tua vontade. Porque eu tinha medo que a vontade de Deus fosse que a minha esposa morresse. Hoje ela está aqui, graças a Deus. Mas eu não tinha certeza se era o propósito do Senhor. Porque eu casei com a minha esposa para viver com ela o resto da minha vida. E aí quando a enfermidade vem, as dúvidas surgem. E é fácil pregar sobre confiança e soberania de Deus quando tudo está tranquilo. Mas quando a dificuldade vem, é aí que a sua fé é provada. Se você está disposto a aceitar tudo, a vontade de Deus no seu ministério e na sua vida, enquanto a nossa querida irmã louva e exalta o nome do Senhor, se coloque de pé, para que Deus registre a sua decisão no seu livro da vida nessa noite. Pensa na letra e canta junto. Presta atenção, que letra tremenda. Descansou mais o Senhor ao lado, paz te leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Imutável, teu fiel Jesus, prossegue o amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, o trilho estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, e o que é mistério há de aclarar-se enfim. Confia, alma, a sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, alma, a hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar, sem dor nem mágoas sentirás cantando as alegrias do celeste lar. Descansa, alma, agora pranto e dor, depois a paz e um lindo céu de amor. Eu gostaria de dar a você 20 segundos nesse momento para você falar com o Senhor. Os que puderem, eu quero convidar para ficarmos de joelhos, eu farei a oração, mas antes disso, você tem 20 segundos para falar sobre a sua entrega, o seu compromisso com Deus e abrir o seu coração a Ele, sobre os desafios do seu ministério e da sua vida.
Querido Deus, recebe, Pai, no reino dos céus as orações que foram feitas aqui nesse momento. Registra no nosso livro da vida. Só o Senhor sabe o que subiu, o que saiu do nosso coração, da nossa consciência nessa noite, ao abrirmos o nosso coração ao Senhor. Aqui estão ministros, aqui há pessoas que têm liderado, que têm participado de ministérios. Ministérios que são fundamentais para contribuírem com o avanço da tua igreja em uma época difícil como a que vivemos. Ministérios variados, com dons variados e diversos. Nenhum deles é mais importante do que o outro, porque todos nós fazemos parte de um único corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós temos desafios. Entendemos nessa noite que, como ministros do Senhor, precisamos ter uma convicção profunda do chamado que o Senhor nos fez. E este é o primeiro clamor que faço a Ti nesse momento, rogando ao Senhor que o Senhor nos convença, que o Senhor grave no nosso coração a certeza de que o Senhor chamou essa igreja, o Senhor chamou esse povo, o Senhor nos deu essa mensagem, e que ainda que tribulações venham, ainda que movimentos dissidentes surjam, que nós nunca nos desviemos da certeza que o Senhor nos dá, de que esta igreja é o remanescente profético que o Senhor levantou para esta geração. Confirma isso na nossa vida e no profundo da nossa alma. Confirma o chamado que o Senhor nos fez, seja em escolas missionárias, seja na pregação, seja em clínicas, seja, Senhor, no trabalho com os ribeirinhos, em regiões difíceis, precárias, seja o ministério transoceânico, que vai a outro mundo, a outra cultura, seja lá onde for, confirma o ministério na nossa vida e no nosso coração. Isso é o mais importante. Exercer a vocação para a qual nós somos chamados aqui no planeta Terra. Em segundo lugar, eu peço ao Senhor que a hipocrisia seja afastada da minha e da nossa vida. Autenticidade é a palavra de ordem que nós encontramos na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Nos ajude a viver e a desenvolver ministérios autenticamente cristãos e adventistas em nome do Senhor Jesus. Que não tenhamos vergonha do santo evangelho, como diz o apóstolo Paulo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos ajude a viver para a tua glória, a comer para a tua glória, a comprar para a tua glória, a caminharmos na sociedade para honrar o Senhor, uma vida autêntica, um ministério autêntico. E por fim, Pai, eu sei que alguns estão enfrentando, alguns já enfrentaram e outros ainda enfrentarão. É provável que os piores dias da nossa vida ainda não chegaram. Eles estão por vir. Em nome de Jesus, eu só te peço que o Senhor nos prepare para o pior. Que a nossa fé não desfaleça. Que, como disse Jó, se o Senhor deu e se o Senhor permitiu que seja tirado, bendito seja o nome do Senhor. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas e em nossos ministérios. Se o Senhor provar a nossa fé, eu só clamo a Ti nessa noite a presença abundante e misericordiosa na nossa vida, daquele que a Bíblia chama de o autor e o consumador da fé. Que Ele nos dê esse dom suficiente para não desanimarmos, não desmotivarmos, não nos afligirmos. Como disse o apóstolo Paulo, abatidos, mas não oprimidos. Que o Senhor nos dê forças para prosseguir. E que a igreja adventista, como Moisés nessa geração, que ela seja apoiada por nós, como Arões e como Urs. Que a gente ajude esta igreja a manter o cajado de pé. Porque eu creio, Pai, que a batalha está chegando ao fim.
E em nome de Jesus, a igreja que hoje milita triunfará. É a nossa oração. Esteja conosco. Inflama nossa vida para que o Senhor faça de nós chamas de fogo. Em nome de Jesus. Amém, Pai.